Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que alegria estar aqui com você mais uma vez no programa Lugar de Paz. E aqui nós vamos interceder pelos pedidos de oração. Cristo nos ensinou que devemos orar, inclusive orar uns pelos outros. Inclusive, se nós fizermos uma pesquisa na Bíblia e procurarmos por palavras mais ou menos assim, uns aos outros, ou aquilo que é do outro, aquilo que é meu, nós vamos ter uma ideia mais clara do que é ser igreja. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia as expressões que nós devemos perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, aconselhar uns aos outros. Também devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas a base de tudo está aqui em João capítulo 15, versículo 12, onde Jesus diz: "O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei." Sabe, como é que nós podemos amar o nosso semelhante? À medida que nós nos aproximamos de Deus, por meio da comunhão, por meio da oração, por meio da confissão dos nossos pecados a Deus, nós experimentamos uma comunhão íntima com Ele. E isso vai se refletir no nosso relacionamento com o nosso semelhante. Portanto, quanto mais próximo eu estiver de Deus, certamente eu também estarei mais próximo do meu semelhante. Vamos falar sobre cônjuges. À medida que cada um dos cônjuges se aproxima individualmente de Deus, eles também estarão mais próximos uns dos outros, mais próximos dos filhos. E assim também é na igreja. Eu quero desejar a você neste momento que você seja rico de amor no seu coração, que você receba abundância do amor de Cristo, que você sinta isso e viva esse amor. E que através dessa experiência de amor com Deus, isso de alguma maneira contagie e influencie os seus relacionamentos em amor, no convívio familiar, na igreja. E sabe, os desafios vão vir. E nos desafios, nós vamos sempre nos apegar a Deus. Podem ser desafios no trabalho, podem ser desafios na família, podem ser desafios em relação à saúde física. E Deus nos deixou uma ferramenta muito poderosa para enfrentarmos esses desafios da vida. E essa ferramenta é a oração. Você quer ter mais amor no coração? Ore a Deus. Você quer ter mais alegria, mais fé, mais paciência? Quer ser cheio do Espírito Santo? Ore a Deus. E para auxiliar você na sua experiência de oração, nós lhe oferecemos a revista Deus Me Ouve. Essa revista pode funcionar como um devocional para você compreender melhor a dinâmica da oração. O poder da oração não está em quem ora, mas está em Jesus Cristo, nos méritos de Jesus Cristo. E Jesus nos ensinou a orar, nos encoraja a orar, a buscar, a pedir e a bater. E certamente a porta vai se abrir, nós vamos encontrar e Ele vai nos dar aquilo de que nós necessitamos. Então, para você adquirir esta revista, entre em contato conosco através do WhatsApp 12 98244 4449. Esta revista possui 8 temas importantíssimos que tratam a respeito da oração. Então entre em contato conosco e nós teremos a alegria de enviar esta linda revista para você, sem nenhum custo para você, porque ela já foi paga pelos anjos da esperança. E agora vamos ler as mensagens que recebemos aqui no programa Lugar de Paz, começando pelo Facebook e depois pelo Instagram. Vem comigo. Se você usa o Facebook, vai lá, procure a gente. O nosso Facebook é facebook.com/lugardepaz.nt. Deixe lá o seu comentário, o seu pedido de oração ou seu agradecimento. Através do seu agradecimento, o agradecimento ele funciona como um testemunho. E todo testemunho ele é poderoso para fortalecer a fé de quem ouve o testemunho. Então compartilhe o seu testemunho, louve a Deus contando as coisas lindas que Ele tem feito na sua vida. Vamos à primeira mensagem. A Cíntia Barbosa, ela diz assim: "Boa tarde, pastor. Assisto todas as suas programações e oro junto pelos pedidos. Peço oração por mim e por meu filho, Alisson. Estou com depressão por vários motivos, especialmente pela distância entre mim e meu filho.
Ele tem um temperamento muito forte e orgulhoso, e como mãe sofro muito por erros que cometi no passado, quando ainda não tinha a sabedoria que tenho hoje. Agradeço desde já pelas orações, pastor. Amigos de oração, vamos anotar o nome da Cíntia e do Alisson. Que Deus a abençoe, Cíntia. É importante que você abra o seu coração a Ele e até mesmo pedir perdão pelos erros que cometeu no passado. E quem sabe isso abre uma porta, um caminho para uma reconexão. Na verdade, estaremos em oração por você, Cíntia. Estaremos em oração pelo Alisson também. Tenho certeza de que Deus está trabalhando na vida de ambos. Um grande abraço para vocês. Agora temos a mensagem da Sandra. A Sandra Helena diz assim: peço oração pelo meu sobrinho que está em tratamento para a libertação dos vícios, para que ele consiga vencer. Peço também pela restauração do meu lar e por crescimento espiritual. Amém, Sandra. Vamos orar pelo seu sobrinho e pela sua família, pela restauração do seu lar. Sabe, muitas vezes a gente compartilha aqui pedidos em relação a vícios e às vezes as pessoas podem ter a impressão assim, é muito difícil, as pessoas não conseguem se libertar. Bom, eu conheço muitos testemunhos de pessoas que estavam presas em diversos tipos de vícios, os mais difíceis que você pode imaginar, e conseguiram, pelo poder de Deus, por um passo de fé, de confiança que deram, e elas conseguiram mudar completamente o rumo da vida delas, com o auxílio do Senhor. Então vale a pena acreditar, vale a pena confiar em Deus, vale a pena orar e vale a pena interceder por essas pessoas que enfrentam essa luta. Um grande abraço, estaremos em oração pelo seu sobrinho e também pelo seu lar, pela sua família. E agora, a Deise Maria diz: peço oração por mim, perdi meu filho de 51 anos, que era minha companhia. Ele fazia diálise e após um erro médico entrou em coma e foi entubado. Depois de 6 dias disseram que houve morte encefálica. Foi algo muito doloroso para mim. Estou com depressão, fazendo terapia e não consigo dormir em casa. Tenho 73 anos e já faz 3 meses que estou enfrentando essa situação. Desde meus sentimentos, desejo que o Divino Consolador, o Espírito Santo, traga conforto ao seu coração. Sabe, não há palavras que eu diga que venha a atenuar, a diminuir a sua dor. Mas nós precisamos olhar para Cristo, porque através de Cristo nós temos a perspectiva correta do que é a nossa vida. A nossa vida é passageira neste mundo de pecado, mas Cristo pagou o preço, morreu em nosso lugar, para que tenhamos a esperança de um reencontro, de um abraço novamente e de uma vida plena e eterna ao lado de Deus e ao lado dos nossos queridos. Então vamos continuar a nossa caminhada olhando para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Quanto à depressão, é importante continuar fazendo tratamento. Se você tiver a possibilidade, uma caminhada de acordo com a orientação médica, pode com certeza trazer grandes benefícios para a sua saúde física e emocional. E vamos continuar orando por você. Um grande abraço. Agora nós temos a mensagem da Ellen Lobato. Olá, pastor. Assisto sempre ao programa e gostaria de pedir oração pelo meu filho Júnior, que está voltando para a igreja. Que Deus o fortaleça para que ele retorne o quanto antes aos braços de Jesus. Também peço oração pela minha aposentadoria, pois estou aguardando há muito tempo. Confio em Deus que logo tudo será resolvido. Vamos orar, Ellen, pelo Júnior. Que Deus abençoe o Júnior no seu caminho de volta para a casa do Pai. Que ele volte para os braços do Senhor Jesus Cristo. Que ele viva uma vida dedicada ao Senhor, porque este é o propósito da nossa existência. E vamos orar também pelo seu outro pedido muito especial. Que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe fortaleça e que Deus guarde você e todos os seus queridos, tá bom? Um grande abraço para você. A próxima mensagem é do Eusébio Mandelli. Saudações! Estou me sentindo distante de Deus e sem motivação para orar e meditar. Peço que orem por mim, para que eu volte a ter esse hábito que antes fazia parte da minha vida. Amém, Eusébio. Um ponto importante, você deu um passo e ao dar esse passo, escrever para nós, isso significa o seu desejo, o seu anseio. Agora, é muito importante, Eusébio, que você coloque isso como uma prioridade na sua vida. Assim como a gente coloca como prioridade
é uma atividade física, um estudo, né? É um lazer. É importante que você priorize esse relacionamento com Deus. A nossa vida é corrida, todos nós temos uma vida corrida e, naturalmente falando, nós não temos vontade natural para buscar a Deus. Nós o buscamos porque o Espírito Santo impressiona a nossa mente, o nosso coração. Ele nos desperta para essa condição, para essa realidade. Mas à medida que desenvolvemos esse hábito, isso nos traz muita alegria, muita satisfação. Isso fortalece a nossa vida e também o nosso hábito para que a gente continue sempre na presença do Senhor. Estaremos em oração por você, tá bom, meu querido? Um grande abraço. E a próxima mensagem é da Idalina de Oliveira. Ela escreve usando o Instagram. Oi, pastor, boa tarde. Peço oração pelo meu sobrinho Igor, que sofreu um acidente de moto e está na UTI entubado. Estamos muito nervosos e preocupados. Idalina, vamos orar pelo Igor, amigos de oração. Anote aí o nome do Igor, sobrinho da Idalina, sofreu um acidente de moto, está entubado na UTI e necessita das nossas orações. Muito obrigado, Idalina. Vamos aqui orar pela recuperação do Igor e que ele volte ao seu cotidiano com saúde, que ele se recupere bem, tá bom? Um grande abraço para vocês. Temos agora a mensagem do Diego Antônio. Estou afastado da igreja há 3 anos. Estou sofrendo. Já tentei suicídio e tenho depressão. Quero voltar para a igreja e me batizar nas águas, mas não consigo. Peço oração e ajuda neste sentido. Diego, há uma coisa que define você como pessoa. É a sua capacidade de pensar. É a sua capacidade de tomar decisões. Há coisas que Deus não fará por você, porque Deus colocou em você essa capacidade de fazer escolhas. Então, um dia, os mesmos passos que você deu para se afastar são passos que podem ser dados para retornar. Em relação à depressão, é importante você continuar fazendo o tratamento médico e ter um pensamento na seguinte direção: amanhã será melhor do que hoje. Amanhã será melhor do que hoje. E de fato vai ser. Se você fizer o tratamento, der esse passo de fé, fazer aquilo que Deus orienta, eu tenho certeza absoluta que os seus dias serão melhores pelo poder e pela graça de Deus. E nós aqui no programa estaremos em oração por você. Tá bom, meu querido? Um grande abraço e que Deus o abençoe. Agora nós vamos ler a mensagem da Gilmara Lima. Olá, pastor. Passei por uma decepção no meu casamento de 26 anos. Amo ele, mas quando lembro da decepção não consigo perdoar. Estou com depressão. Ore pelos meus filhos. Gratidão. Gilmara, estaremos em oração por você também. É importante falar uma coisa sobre o perdão. O perdão de Deus é imediato. Quando a gente peca, a gente se arrepende e a gente confessa e ora, Deus nos perdoa imediatamente. Na esfera humana, a situação é um pouco mais difícil, porque envolve a dor, o ressentimento, a mágoa, a traição ou, quem sabe, alguma situação que aconteceu que traz uma dor profunda. Mas o importante é a gente ser sincero com Deus e ter essa disposição em perdoar. Ou seja, eu quero perdoar e seja sincera com Deus, mas eu não consigo, Senhor, é o que você escreveu para nós. Mas peça ajuda divina para que você consiga entregar o perdão. Perdão não significa ignorar o que aconteceu. Perdão não significa que as coisas vão voltar como eram antes. Perdão significa que você está estendendo graça a essa pessoa que não merece, mas é um gesto de graça. Mas o perdão pode trazer cura ao seu coração e também cura ao coração dele. Estaremos em oração por você, pelo seu lar e pela sua família. E o último pedido do Instagram é da Lúcia Regina. Peço oração pelos meus filhos, Isadora, Isabela e Moisés, para que voltem aos caminhos de Deus. Obrigada. Vamos orar, Lúcia, Isadora, Isabela e Moisés. Isabela, Isadora e Moisés. Vamos orar para que estes jovens voltem para a igreja e possam encontrar vida plena em Jesus Cristo. Muito obrigado por participar aqui do programa. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Ao voltarmos, teremos aqui o nosso momento de oração. Então não saia daí, nós já voltamos.
Já estamos de volta e que bom que você continua aí ligado na TV Novo Tempo, canal da Esperança. E se você começou a assistir agora, este é o programa Lugar de Paz. Eu sou o pastor Frederico Branco e ao término do programa nós vamos orar, vamos interceder pelos pedidos de oração que recebemos e vou orar por você também. Então não sai daí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vivemos atualmente uma guerra de informação. Muitas vezes não sabemos no que acreditar. É uma narrativa de um lado, outra narrativa de outro. Enfim, são múltiplas narrativas. Mas existe uma narrativa verdadeira, a narrativa bíblica, que é uma história, é o registro de Deus da história. E este registro nos traz informações muito preciosas e seguras. E é um privilégio conhecer a palavra de Deus, mas muitas pessoas estão no escuro, não sabem no que acreditar. A Bíblia, inclusive, adverte que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas. Isso pode trazer muita angústia ao coração das pessoas no que acreditar. Pensando nisso, e de fato no tempo em que estamos vivendo, onde há muitas guerras acontecendo, violência, criminalidade, um desrespeito pela população em geral, a gente vê também crises climáticas. Qual será o fim disso tudo? Será que Deus está de fato no controle da história? Essas perguntas são muito importantes e requerem também respostas embasadas, respostas seguras. Então, pensando nisso, a Novo Tempo está preparando um novo guia de estudo bíblico intitulado Eventos Finais, para que ninguém fique no escuro, para que as pessoas compreendam o plano de Deus para a salvação delas. E através da sua doação extra, será possível concluir este material e enviar para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem de esperança. Então, se você puder, nós ficaremos muito gratos com a sua doação extra. Você pode fazer essa doação para o e-mail, na verdade é o Pix. O Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. E você pode doar de acordo com as suas possibilidades ou de acordo com as bênçãos que Deus tem derramado sobre você. Sou Anjo, sou Novo Tempo e estaremos aqui em oração para que Deus continue abençoando você ricamente. E agora vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp. Vem comigo! Vamos então ao primeiro pedido do WhatsApp, é da Neide Fernandes. Peço oração por meu irmão Mário. Ele está sofrendo muito, pois sua esposa faleceu há um mês. E ele tem Alzheimer. Está sendo muito difícil para ele compreender essa situação. Obrigada. Ô Neide, meus sentimentos. Vamos orar pelo Márcio. Amigos de oração, anote aí o nome da Neide e o nome do Mário. O Mário, ele perdeu a esposa, tem Alzheimer, está enfrentando uma situação muito difícil. E a família, as pessoas mais próximas também sofrem, porque tem um peso emocional muito grande. Estaremos em oração por você, Neide, que Deus também conforte o seu coração e esteja neste momento também com o Mário, trazendo conforto ao coração dele, tá bom? A próxima mensagem é da Esther. Boa tarde, peço oração por minha irmã Ruth. Ela está com síndrome de burnout, não está bem. Que Deus dê a ela cura física, mental e espiritual. E peço pelo casamento dela, que Deus possa restaurar. Vamos orar, Esther. Anote aí, queridos irmãos, o pedido da Esther em favor da Ruth. A Ruth foi diagnosticada com burnout. Burnout é um estresse muito profundo e, de fato, a pessoa tem que ser afastada de suas atividades. Leva tempo para se recuperar, não é algo fácil, mas é possível com o poder de Deus, dando as condições necessárias para o corpo reagir, o corpo reage. Mas não é fácil passar por uma experiência como esta. Então vamos orar pela Ruth, orar pelo casamento dela, orar por sua saúde física, mental e espiritual. Muito obrigado, Esther, por compartilhar o seu pedido, tá bom? Um grande abraço. O Luciano escreveu: Oi, amigos, preciso de oração para retornar ao mercado de trabalho. Estou orando e fazendo a minha parte. Obrigado. Provai e vede. Amém. Amém, Luciano. A Bíblia de fato diz: provai e vede que o Senhor é bom. E o Senhor é bom. Vamos ser fiéis a Ele porque Ele sempre é fiel. E a Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. Então vamos honrar ao Senhor. E certamente no momento certo
Deus vai providenciar algo muito especial para você. Eu creio. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance e deixar o resultado nas mãos do Senhor, tá bom? Amigos de oração, anote o nome do Luciano, ele está pedindo oração por um trabalho, ele quer retornar ao mercado de trabalho. Um abraço, Luciano, que Deus o abençoe. E agora, o próximo pedido é da Zildete Pires. Peço oração por minha família, sou diretora dos Desbravadores e peço que orem também por todos os nossos meninos e meninas do Clube Arco-Íris de Ceilândia Sul, Distrito Federal. É o pedido da Zildete. Amém, Zildete. Deixa eu explicar para você o que são os Desbravadores. Os Desbravadores fazem parte de um departamento da Igreja Adventista e esse departamento ele cria atividades específicas para jovens de 10 a 15 anos. E são atividades que envolvem questões de habilidades manuais, treinamentos, também questão arte de acampar, várias especialidades, mas também eles se desenvolvem espiritualmente, eles também se desenvolvem socialmente e fisicamente. Então, há um desenvolvimento harmonioso do aspecto físico, mental e espiritual. Então, é uma ferramenta que está disponível para a comunidade. Então, se você tem um filho nessa idade, mesmo que você não frequente a igreja adventista, você pode procurar uma igreja adventista e matriculá-lo num clube de desbravadores. Eu tenho certeza de que vai ser uma experiência maravilhosa, menos telas, menos jogos online e mais interação com outras crianças e atividades dirigidas com propósito que dignifica, que faz a criança se desenvolver e crescer e amadurecer, tá bom? Para você encontrar uma igreja adventista e facilitar a sua busca, você pode digitar aí na sua internet www.encontreumaigreja.com.br. Você vai colocar ali o seu endereço ou o seu CEP e você vai encontrar a igreja adventista mais próxima de você. Zildete, vamos orar por você, por sua saúde, para que Deus lhe dê sabedoria, por sua família e também pelo seu clube de desbravadores. Que Deus os abençoe muito, viu? Um grande abraço. Agora nós temos a mensagem do Rafael Cerqueira. Boa tarde, gostaria de entregar nas mãos de Deus meu novo trabalho. Que Deus me ajude a ser um ótimo recepcionista. Muito grato e abraços para toda a equipe do Lugar de Paz e da TV Novo Tempo. Amém, Rafael. Deus seja louvado porque você conseguiu essa vaga no mercado de trabalho. Que Deus o abençoe e capacite para ser um ótimo recepcionista, tá bom? E a próxima mensagem é da Fabiana. Tenho um sonho de ser mãe. Estou iniciando um tratamento para engravidar e quero pedir oração para que Deus abençoe, se for da vontade dEle. Amém, Fabiana. Vamos orar também por você para que este sonho, se for de acordo com a vontade de Deus, se realize na sua vida, tá bom? Um grande abraço para você. E agora chegou o nosso momento de orar. Quero orar por você, quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar a Deus neste momento. Pai de amor, te agradecemos, Pai, por tuas bênçãos, pelo teu cuidado, por tua proteção, por nos providenciar, Pai, tudo aquilo de que necessitamos. Te agradecemos muito, Pai, pelo dom especial de Cristo Jesus, que morreu por cada um de nós e nos concede o perdão, nos concede a salvação e a vida eterna. Neste momento, Pai, baseados nos méritos de Cristo Jesus, intercedemos pela Fabiana, pedimos a bênção para que ela consiga alcançar os sonhos do seu coração, especialmente o sonho de ser mãe. Oramos também pelo Rafael, que o Senhor o guarde, que o Senhor o dirija. Oramos pela Zildete, ela é líder de desbravadores, que o Senhor lhe dê saúde, sabedoria. Cuide, Pai, dos meninos e das meninas que fazem parte do seu clube. Abençoe o seu lar, a sua casa. Pedimos também pelo Luciano, Pai. Ele está aqui clamando, pedindo por um trabalho, ele quer voltar ao mercado de trabalho. Providencie isto na vida dele, Pai. Dirija os seus passos, ajude-o. Oramos pela Esther, Pai. Ela intercede pela Ruth. A Ruth necessita de nossas orações, Pai. Estende a tua mão sobre ela, trazendo as mais ricas bênçãos. E oramos também pela Neide.
A Neide intercede pelo seu irmão Mário, que perdeu a esposa, ele tem Alzheimer e necessita, Pai, de conforto, necessita do teu carinho, do teu cuidado. Abençoe cada telespectador neste momento, Pai. Entregamos esses pedidos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.